Vamos falar sobre Corinthians 1, Santos 0. Poderia ter sido 2-0, só que aí ia ser um 2-0 de forma injusta, digamos assim, ou pelo menos um gol ilegal, porque na minha opinião foi falta assim de Félix Torres em cima de David Washington. E o que não foi legal, na minha concepção, foi a expulsão de Escobar. Para mim, o Klaus simplesmente inventou uma expulsão ou não lembrava que o Escobar tinha um cartão amarelo, dá um cartão, e aí depois ele meio que, putz, o cara já tinha amarelo, vou ter que expulsar, como que eu vou voltar atrás? Acho que foi isso que aconteceu, tá? Mas só para dar esse contexto de dois lances polêmicos aí nesse clássico. Tem bastante coisa para a gente falar, quero repercutir algumas aspas de Lua Pérez e também de Kleber Xavier. Também tem uma aspas aqui do Tomás Rincon, deixa eu até separar aqui para a gente comentar também. E claro, né, falar sobre a situação do Santos, que é desesperadora no Campeonato Brasileiro. É pior em termos de pontuação, de começo de trabalho, né, no Campeonato Brasileiro, começo de trabalho até do próprio Kleber Xavier, do que em 2023, por exemplo. O Santos tinha mais pontos no ano que foi rebaixado do que agora. Então o Santos precisa de uma arrancada assim espetacular, uma arrancada de time que vai ser campeão para conseguir sair dessa zona de rebaixamento. E vai ser difícil, porque a situação que o Santos se encontra, mesmo que vença o seu próximo adversário do Brasileiro, que é o Vitória, e o próximo jogo que é da Copa do Brasil contra o CRB, mas mesmo que vença no Campeonato Brasileiro, o Santos ainda fica na zona de rebaixamento. Ainda fica, está a 4 pontos do primeiro time fora da zona. E claro, na outra rodada, que é aí quando o Santos enfrenta o Botafogo, você tem que contar com combinação de resultado, você também venceu o Botafogo, depois de já ter vencido o Vitória, para aí sim você tentar sair de uma zona de rebaixamento. Então o Santos vai cavando cada vez mais o fundo do poço, se já não está lá, né, no fundo do poço. E vai ter que ter uma mudança de postura de jogador, de treinador, de diretoria, principalmente. Até quando a diretoria do Santos vai achar que está tudo tranquilo? Qual que vai ser a postura da diretoria do Santos na janela de transferência? Porque também tem um outro problema. Não é só questão bola, campo, esse time que está jogando. Porque precisa se reforçar. Legal, isso todo mundo já sabe. Só que eu não sei se o Santos vai ter um transfer ban. O Santos vai conseguir resolver a questão do transfer ban, de não ter um transfer ban por conta de João Basso? Porque se receber essa punição da FIFA, meu amigo, aí você também não contrata. Aí você tem que ir até o final do Campeonato Brasileiro com esse time. E detalhe, o Santos tem uma galera aí, se tá por cima aqui alguns. Guilherme, Pituca, que podem ser negociados. João Paulo também que pode ser negociado. Gabriel Bontempo que desperta interesse de clubes da Europa. Sherman. E aí? Corre risco de você perder jogador e não conseguir contratar? Aí você faz assim, ó, o rebaixamento. Mas vamos falar primeiro do jogo aqui, depois a gente entra nesses assuntos. Sobre o jogo, eu acho que é muito fácil a gente analisar. Primeiro tempo foi onde o Santos foi melhor. Segundo tempo, o Santos simplesmente não existe, nem voltou do vestiário. E aí o Corinthians fez o gol com o Yuri Alberto, fez o segundo, que foi corretamente anulado, na minha opinião. Mas falando do primeiro tempo, foi um Santos e Corinthians, tá? Na primeira etapa, foi um jogo feio. Deixar bem claro, foi um jogo feio. Não aconteceu muita coisa. Só que as poucas coisas que aconteceram, o Santos teve um pouco mais de protagonismo, vamos dizer assim. Tô falando protagonismo, mas não é um protagonismo como se o Santos tivesse comido a bola, não, tá? Volto a dizer, fraco. Primeiro tempo fraco das duas equipes. Só que o Santos foi um pouco melhor. O Santos teve oportunidade de abrir o placar em pelo menos 3 ocasiões. Aquela cabeçada do Zé Ivaldo, que eu vou sonhar hoje com essa cabeçada do Zé Ivaldo que não entra. Depois tivemos o Barrial, que recebe livre e finaliza para fora, estava de frente para o gol, poderia ter feito o gol. E também o senhor Soteldo, que recebeu a bola ali, poderia ter finalizado, mas optou pelo passe, porque o Soteldo não chuta, né? Não finaliza.
É um milagre se ele fizer algum gol, porque ele não finaliza. Ele sempre tenta o passe, mesmo que o companheiro dele não esteja melhor posicionado. E ainda, Soteldo sai lesionado no segundo tempo, né? Para ajudar de vez a situação do Santos, sai lesionado. E aí eu te pergunto, o Santos vai continuar mantendo o Guilherme em transição quando ele recuperar de lesão? Porque o Guilherme, se entrar mais uma vez em campo, não pode ser negociado com nenhum clube da Série A. Vai jogar o Barrial ali pelo lado esquerdo, vai jogar o Matheus Xavier pelo lado esquerdo, e aí pelo lado direito você coloca Bom Tempo, por exemplo. Quando o Neymar voltar, você joga o Roleiser pelo lado direito. Umas coisas pra gente discutir, porque o Soteldo vai ficar fora. Só volta depois da parada, né? Dificilmente o Soteldo volte antes. Vão me surpreender se voltar antes. Pelo jeito que foi, e tem vídeo também do De Olho no Peixe, ele saindo ali da Neoquímica, sentindo bastante, né? Então, complicado. Complicado, mais uma questão de lesão muscular nesse time do Santos, só para contribuir com a draga que o Santos está vivendo nesse momento. E aí o segundo tempo, aliás, o primeiro tempo, acho que a melhor chance do Corinthians foi uma bola ali do Coronado de falta, que o Brasão faz uma bela defesa. E no segundo tempo, o Santos simplesmente voltou do vestiário, voltou só o Corinthians. Acho que o Kleber Xavier poderia ter feito alguma substituição, principalmente colocar um David Washington, algum outro jogador de mais movimentação do que o Tiquinho. O Tiquinho completamente nulo em campo, não gostei da partida do Tiquinho. E ele demorou muito, na minha visão, para mexer no time do Santos. Demorou demais. E foi um Corinthians que mereceu a vitória pelo segundo tempo. Teve mais competência também para fazer o seu gol. Entendo também que a expulsão do Escobar prejudica, deixa o Santos mais vulnerável lá atrás. E para mim, uma expulsão que até agora, se alguém entendeu o que aconteceu, me explica aqui nos comentários, que até agora eu não entendi a expulsão do Escobar. Eu ainda tenho a minha teoria de que ele quis dar uma amarela ali para controlar o jogo e esqueceu que o Escobar já tinha amarelo. Mas enfim, mandou muito mal o Klaus nesse momento. E aí, é um Santos que acontece, né? Toma gol, é o que sempre acontece, toma gol, não consegue reagir, e o Corinthians acabou saindo com essa vitória. O jogo contra o Grêmio foi a mesma coisa. Eu até tinha falado, não sei se vocês acompanharam a transmissão lá no Charla, no Premier 2, que eu falei exatamente isso. Eu falei, olha, o Santos contra o Grêmio foi melhor no primeiro tempo e no segundo tempo deu Grêmio. E eu falei, olha, espero que isso não aconteça hoje. E adivinha o que aconteceu? Pois é. O Santos contra o Ceará teve mais volume de jogo. Só que as melhores chances saíram dos pés do Ceará. O Santos não conseguiu vencer a equipe do Ceará. Então, assim, é um Santos que vai ter que ter uma arrancada, sabe, a arrancada de time que é campeão, que não perde, vai ser tipo o Santos. Lógico que o Santos não vai ser campeão, mas é uma arrancada de time campeão que é o quê? Não perde. O Santos vai ter que ganhar todos os jogos para não correr risco de ser rebaixado. E vamos ter que voltar a fazer aquilo que a gente fazia em 2023. Secar adversário. Pensar em combinações. E aí, tem três aspas aqui que eu separei. Tem uma do Rincon, que ele falou o seguinte, olha, Rincon resume sentimento após mais uma derrota do Santos. Temos que trabalhar muito. Aí o Rincon falou o seguinte, ó, temos que trabalhar, melhorar muito, fizemos um primeiro tempo bom, criando 2 ou 3 chances e não fizemos. Clássico se define em detalhes. Segundo tempo segundo tempo eles foram melhores e não conseguimos fazer gols. Temos de abaixar a cabeça e trabalhar muito, disse o Rincon. E aí o Luan Pérez também deu uma declaração forte, né? Perguntaram sobre a questão física para o Luan Pérez e ele respondeu o seguinte, sobre a queda de desempenho, né? Fisicamente não é. Estamos no meio da temporada, está todo mundo muito bem. Nosso GPS e a fisiologia mostram isso. Mas voltamos de forma mais apática para o segundo tempo, verdade. E não é a primeira vez, verdade também. Temos que corrigir isso, inclusive foi um dos temas da roda que fizemos no vestiário. Não sabemos o motivo, mas precisamos mudar. No intervalo, a gente conversa justamente para melhorar e não para piorar. Mas não foi o que apresentamos em campo de novo na segunda etapa. Agora temos que melhorar. Estamos fazendo bons primeiros tempos, mas temos que voltar bem para o segundo, como é sempre o primeiro. Então, e também ele falou o seguinte, ó, quer ver?
uma declaração que me chamou a atenção, ó, não tem mais tempo para lamentar, não tem mais tempo para errar. Claro que esse jogo já passou, agora é virar a chave. Temos outra competição que também precisamos ganhar e temos que tomar vergonha na cara, começar a vencer e sair dessa situação. Achei forte essa última frase aí do Luan Pérez, de tomar vergonha na cara e sair dessa situação. Espero que não fique só nas palavras bonitas de vamos dar a volta. Não, de fato, tem que dar a volta por cima, o torcedor não aguenta mais. E aí também tem uma aspas aqui do Kleber Xavier, que ele falou o seguinte, abre aspas, nunca vou falar da qualidade dos jogadores, temos um grupo experiente, selecionáveis, conquistas recentes, meninos que subiram. Questão de momento. Perdemos e ganhamos atletas por lesão. Quem não sofreu lesão tem desgaste físico e mental. Pressão mental. Trabalhamos diariamente a parte ofensiva e também a questão mental do anímico para estar em cima. Chegamos bem, confiantes. Se entra a primeira bola para conseguir o jogo de hoje seria parecido. Não entendi essa. Não. Se entra a primeira bola para conseguir, o jogo de hoje foi parecido. Não entendi muito bem. Mas enfim. Fizemos um primeiro tempo melhor, mas não fizemos o gol, fecha aspas, para o Kleber Xavier. Só que a questão física e a questão mental, aí eu devolvo uma pergunta. Questão mental, o Santos tem departamento de psicologia? Até hoje, não. Então, né, vamos providenciar. E quem acha que é besteira, pergunta pro Yuri Alberto, que tá fazendo gol a rodo em cima do Santos, que melhorou de uma temporada para outra, a importância que a psicóloga do Corinthians teve para ele. Pergunta pro Arias, quando foi campeão da Libertadores com o Fluminense, a importância que a psicóloga teve. Entre outros jogadores, que quando são campeões, quando dão a volta por cima, exaltam essa parte mental. Porque a parte mental também está relacionada a um Santos que não tem confiança. Porque tá o Santos afundado na situação que tá. E sabe quando todo mundo fica falando, você é ruim, você é ruim, você é ruim, e você também não consegue render no seu trabalho, você, sabe, vira uma bola de neve que você não consegue sair daquele buraco. Então você tem que ter alguém que te ajude de alguma forma. E o departamento de psicologia poderia ajudar. É lógico, não é só questão psicológica, também tem questão de bola. Tem muita gente que está deixando a bola, né, longe ali, ninguém sabe o que faz quando a bola está nos pés, enfim. Tem que consertar tudo isso. A parte física também. Por que o Santos tem tanta lesão assim? O Santos não está jogando Sul-Americano, o Santos não está jogando Libertadores. Só teve um jogo de Copa do Brasil. Então não dá nem pra gente considerar que o Santos está jogando duas competições. Só teve um jogo. Por que o Santos se lesiona tanto? De novo o Soteldo se machucou. O que está acontecendo? Pituca machucado, João Schmidt, Guilherme. O que está acontecendo com os jogadores do Santos? Fisicamente também. Então, assim, muito questionamentos. Outra coisa também que eu queria deixar bem claro aqui, cadê o CEO do Santos, né? Que não quis falar de novo. Marcelo Teixeira vai dar a coletiva falando que não precisa ficar desesperado. Crise no Santos? Né? Ironizou quando falaram de crise no Santos. Então, assim, espero que quem tem o poder da caneta na mão tome atitudes e já esteja procurando também formas de resolver possibilidade de transfer ban, já esteja procurando jogador para qualificar esse elenco, porque senão o Santos vai cair de novo. E aí, financeiramente, é uma desgraça completa se o Santos cai de novo para uma Série B. Então, espero que as coisas melhorem. Espero, num próximo vídeo de pós-jogo, estar aqui com uma cara melhor para vocês. Porque eu digo para vocês que é lógico que eu tô triste, lógico que é tristeza, mas eu tô cansada também, sabe? Sabe quando você... Cara, de novo, o Santos ensaia fazer alguma coisa e depois simplesmente abandona o jogo. E ensaia o mínimo, né? Porque como eu falei para vocês, foi um jogo feio do primeiro tempo. É isso. É isso. Amanhã a gente volta para falar mais sobre Santos, mais sobre o jogo da Copa do Brasil, né, que tá batendo na porta aí, quem sabe com volta de Neymar, enfim.
Quero saber a opinião de vocês nos comentários, o que vocês acharam dessa derrota do Santos para o Corinthians. Dá essa moralzinha também, se inscreve no canal, deixa o seu like para você sempre receber os vídeos que a gente posta por aqui. Fui!